Olá, quarta-feira! Seja bem-vindo às nossas redes sociais e hoje nós vamos refletir sobre os níveis emocionais. Hoje nós vamos continuar falando sobre o que acontece na mente humana. Eu não sei se você sabe, mas 90% de tudo que nós vivemos e fica registrado dentro de nós é uma memória que nós chamamos de memória básica, memória que não contém alto volume emocional. E olha que interessante, então 90% das memórias que nós temos, dos arquivos de memórias que nós carregamos, que é um arquivo de memória, Moisés, uma experiência, algo que eu vivi, carregada de emoção, carregada de alegria, carregada de preocupação, com som, com imagem, com cheiro, com cores, sabores, ficou registrado. Esse registro, esse arquivo, nós chamamos de um registro de memória, né? Um arquivo de memória. E na maioria deles, 90% deles, ou seja, de cada 10 arquivos desses, 9 não contém muito volume emocional, é muito baixo, é 2%. Então são coisas do dia a dia, coisas que a gente vive que passam despercebidas no nosso dia a dia. Apenas 10% de tudo que nós guardamos dentro de nós, apenas 10% é que é uma memória que se encaixa nesses dois níveis, no segundo e no terceiro nível emocional, que são memórias com muita emoção. O que diferencia uma memória pequena e uma memória grande dentro de mim? Então, olha, 90% das memórias dentro de mim são pequenas, dentro de você, dentro de qualquer ser humano. E 10% são memórias grandes. Nessas 10% grandes está uma variação entre o segundo nível e o terceiro nível. No segundo nível, são as memórias saudáveis, são as memórias que a gente consegue lidar com elas, ter inteligência, que nos levam à reflexão, que nos leva a pensar antes de agir, que faz a gente ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ter resiliência, aprender com a vida, crescer e expandir. No terceiro nível, são aquelas memórias que você viu, que são memórias muito fortes, muito impactantes, que quando uma memória dessa se abre, ela contagia a gente, ela desequilibra o ser humano. Então percebe isso? No terceiro nível é um nível de desequilíbrio, um nível que nos leva a um desequilíbrio, que nós não sabemos como lidar com as coisas no terceiro nível. O desafio para mim e para você como ser humano é não chegar ao terceiro nível, é trabalhar aqui no segundo nível as nossas emoções, não deixar ela tomar conta, não deixar a raiva, o estresse crescer a tal ponto que nos desequilibre. Nós temos que agir com rapidez aqui e trabalhar aqui técnicas, ferramentas para desenvolver habilidade emocional, gestão emocional, para a gente não deixar dar os picos que vão levar naturalmente a síndromes, crise do pânico, fobia, medo, tudo está ligado nesse nível muito alto aqui. As tragédias da vida, as perseguições, as perseguições, os bullying, tudo está aqui. O racismo, o preconceito está aqui nesse terceiro nível. As guerras estão aqui. Primeira, Segunda Guerra Mundial foi travada aqui, quando os picos de emoção dentro do ser humano elevou-se a patamares, níveis muito altos, não conseguiu lidar. Aqui a gente faz horrores como Hitler fez, porque o nível de emoção era tão grande que não deixava mais ele raciocinar como ser humano, pensar, lembrar que o outro, que o judeu, que aquela raça que estava ali, que era menor em quantidade, era igual em ser humano, né? Na mesma essência do ser humano, igual a ele. Essa capacidade dele refletir isso ficou inibida, ficou paralisada, porque o nível de energia foi muito alto. Então, cuidado. Como que eu faço para me proteger, Moisés? Quando você percebe que a alteração do estado emocional está tomando conta de você, ali você tem que lidar, ali você tem que agir, ali você tem que aplicar as técnicas e as ferramentas. Se você não fizer ali, talvez depois seja tarde demais. Ou seja, quando você está ali discutindo com alguém, está começando a ficar com raiva de alguém, começando a querer discutir com alguém, ali é a hora de você parar e refletir: aonde vai dar isso? O que eu vou ganhar com isso? Aonde isso vai me levar? Aonde isso me levou da outra vez? O que aconteceu quando eu fiquei falando com meu filho, falando, discutindo? O que aconteceu? Nós acabamos brigando, discutindo, maltratando, se ofendendo. É isso que eu quero para mim hoje? Não. Isso resolveu a situação? Não. Isso piorou a situação? Então, o que eu posso fazer agora diferente daquele dia? Esse diálogo, essa conversa acontece aqui no segundo nível.
Quando vai no terceiro nível, já era. Já não tem conversa, vai tornar-se um ser humano instintivo. Bateu e levou. Ação e reação. E aqui vai ferir, vai machucar, vai acabar falando coisas que não quer, fazendo coisas que não quer, depois vai se arrepender e aquele arrependimento, aquela culpa, aquele peso vai levar a um efeito viciante que vai gerar de novo um outro pico, num outro momento também. Então, cuidado. Quando você está começando a acontecer o processo de transformação do estado emocional, é ali que você precisa estar atento, consciente, e ali você precisa agir. Ali você precisa pegar as rédeas da sua emoção e não deixar ela crescer e controlar, dominar você. Isso é fácil? Não, mas é possível. Tem que ter técnicas e ferramentas e habilidades para fazer isso. A maioria não faz e não vai fazer e vai dar os picos e vai causar dor e vai causar sofrimento e vai separar. Quantos casamentos se separam? Onde os casamentos se separam? Aqui, no terceiro nível. Aqui é que acontecem as tragédias, as brigas, as perseguições, as mortes em família. É aqui. Os assassinatos acontecem aqui. Então, muito cuidado. No pico aqui é muito perigoso. O que pode fazer uma pessoa dar esse pico de emoção? Algo de surpresa, em forte impacto emocional, é o que gera esses 10% de memórias fortes, sejam elas light positivas que são capazes de trabalhar, sejam elas memórias tão poderosas, mas com conteúdo tão denso que acabam sendo negativo, que não conseguimos trabalhar. Então, o que leva a isso? Algo que aconteceu na nossa vida sobre forte impacto emocional, uma batida do carro, uma traição, uma falência, uma separação, coisas muito fortes que acontecem de repente na nossa vida. Pronto, a morte de alguém, isso pode dar um pico na emoção e criar aqui um arquivo poderoso no terceiro nível. Ou algo do dia a dia, algo que até estava aqui às vezes no primeiro nível, que é levado para o segundo nível e pode chegar ao terceiro nível. Uma carinha fechada aqui, uma palavra mal educada aqui com a esposa, uma falta de gentileza aqui com a esposa, um jeito de falar mais duro, mais agressivo, e vai indo, e vai alimentando, e vai cuidando, e vai deixando aquilo crescer, e paulatinamente, ou seja, todos os dias, aquilo vai crescendo, de repente aquilo vira um monstro, atinge aqui o terceiro nível. Então, cuidado com aquilo que você faz no dia a dia. Ah, mas isso não tem problema, Moisés. Ah, isso aqui é tão bobinho. Ah, não tem nada demais. Todo mundo faz, não é assim? Ah, o que tem isso? É só isso, é só aquilo. Cuidado, porque isso feito, repetido, paulatinamente, todo dia a água é mole, pedra é dura, tanto bate até que vai ao terceiro nível, até que chega aqui e dá um pico. E aqui você já não é mais autor da sua história, aqui você se torna escravo da sua história, escravo da situação. Aqui você já não tem mais a liberdade, o self-control. Aqui você já não tem o livre-arbítrio. Aqui você vai apenas reagir às situações que estão acontecendo à sua volta ou principalmente dentro de você. O segredo é trabalhar aqui no segundo nível. Eu volto no outro vídeo para não ficar longo demais, que já ficou esse vídeo, mas eu volto trazendo mais ferramentas para que você possa lidar aqui. O segredo é perceber no início, trabalhar, conversar com você para não deixar chegar naquele pico. Deixa seu joia, seu joinha aí, deixa seu like, né? E compartilha o nosso vídeo e nos segue nas redes sociais. A gente se vê por aí, com a graça de Deus.